Muitos TEDx começam com uma pergunta. Uma pergunta que pode mudar tudo. Uma pergunta que leva o pessoal a se perguntar acerca de algum assunto. Aquela pergunta. A pergunta que instiga. A pergunta que provoca. Mas eu decidi começar diferente. Eu decidi começar com uma afirmação. E aqui está ela. Você não merece o pódio. Pode parecer que essa afirmação gere algum estranhamento. E se assim o foi, eu começo com a certeza de que comecei certo. Quando eu era pequena, eu vivia em um mundo que, para mim, era um campo minado de inseguranças. Mas não eram aquelas inseguranças comuns da infância, que você resolve com um abraço ou com um sorriso. As minhas eram abissais. Eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu tinha muito medo de ser abandonada. Eu lembro muito que eu sentia um alívio paradoxal quando os meus pais marcavam alguma viagem. Eu pensava, que bom que vamos viajar final do mês. Isso significa que até lá, eles não vão me abandonar em lugar nenhum. Afinal, já gastaram dinheiro com passagens, com hospedagem, não vão me abandonar antes disso. Eu tinha muitas inseguranças e eu posso citar algumas mais rotineiras. Por exemplo, as da escolinha. Quando a professora chegava na sala de aula e falava, crianças, hoje é dia de montar quebra-cabeças. O meu pequeno universo entrava em colapso. Mas eu ainda não chorava. Eu tinha uma esperança. Eu corria para a caixa de quebra-cabeças, procurando aquele quebra-cabeças, o de 4 peças. Fácil, seguro, sem complicações, sem chances de erros. E era só quando eu chegava na caixa e eu via que aquele quebra-cabeças já havia sido escolhido, que aquela esperança me era negada, aí sim, as lágrimas vinham e eu chorava copiosamente. Psicólogos não ajudavam e o tempo parecia não me amadurecer. Até que a minha mãe teve uma ideia que para uma criança parecia mágica. Ela me levou a uma loja e, com a seriedade de quem entrega um tesouro, ela me entregou um pequeno anel roxo. E disse, filha, esse é o anel roxo da coragem. Toda vez que você estiver com ele, poderá tentar coisas novas, se permitir ao aprendizado gradual, errar, cair, se sujar, levantar, tá tudo bem. É só seguir em frente. E com esse anel na minha mão, parece que as coisas começaram a evoluir. Eu comecei a perceber que o mundo não era tão assustador quanto parecia e que eu não era tão incapaz quanto eu pensava. Com 17 anos, eu me mudei para Curitiba, para começar a faculdade de Direito. E quem já fez ou faz faculdade de Direito sabe. A gente vai para as aulas com uma impressão de que a gente está indo lá para aprender as regras do jogo. Era isso que eu sentia. Eu estou indo lá para aprender como se faz. Me ensina as regras do jogo. E aí eu cheguei lá, era um dos primeiros períodos da faculdade, sentei na sala de aula esperando para aprender as regras do jogo. E chega o meu professor, Eduardo Saldanha, coloca o café em cima da mesa e fala. E eu escutando as regras do jogo. A nossa vida muda quando a gente percebe que vai morrer. Eu falei, não acredito nisso. Eu saí de Erechim, eu vim até aqui, eu superei aquela coisa do anel da coragem, eu vim aqui para aprender as regras do jogo e ele me fala isso. Mas tudo bem, ele continuou. Ele falou, quando a gente é criança, a gente só não se joga da escada, a gente só não se joga de um carro em movimento
porque a gente já caiu da cama. E cair da cama dói. A gente já ralou o joelho e ralar o joelho dói. Então o cérebro da criança pensa se cair da cama dói, se ralar o joelho dói. Imagina essas coisas mais perigosas. Mas não porque ela acha que vai morrer. Ela não sabe o que é a morte. Até que chega um momento decisivo da nossa vida, que a gente percebe que vai morrer. Para alguns, esse momento é um momento decisivo, um corte temporal. Para outros, a vida cruel e cordial ao mesmo tempo vai dando frações espaçadas desse entendimento de que ela vai acabar. E aí, quando você percebe que a vida vai acabar, a vida começa a ficar urgente. Porque se o tempo é finito, eu preciso decidir o que fazer com esse pouco tempo que eu tenho. E meu Deus, eu quero ter filhos. Mas para ter filhos eu preciso encontrar alguém, eu preciso me casar. As chances da mulher diminuem muito a cada ano para engravidar. E eu preciso decidir o que fazer. Que curso eu vou fazer? No que eu vou trabalhar? Eu tenho que entrar no mercado de trabalho. E aí a vida começa a ficar urgente. E aí eu preciso subir. Eu tenho pouco tempo, eu preciso ser a melhor. Eu preciso subir no pódio. Porque minha vida é finita. Eu preciso subir. Eu olho para cima e eu preciso chegar lá. E o que é o pódio? O pódio é o lugar que os 3 melhores competidores sobem após a competição. O melhor ao centro do pódio, o mais alto. O segundo e o terceiro ao seu lado, um pouco mais abaixo, mas ainda assim no pódio. É o ápice da visibilidade. É o selo de validação que grita: você conseguiu! Com o pouco tempo que tem, você conseguiu! Você é digno! A multidão fica fora do pódio. Você conseguiu! Eu comecei te dizendo que você não merece o pódio. Mas e para quem é o pódio? O pódio é para Albert Einstein. Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral. Ele revolucionou a física. Mudou a forma como entendemos o tempo, o espaço, a gravidade e o universo. Einstein transformou os conceitos de espaço e tempo da teoria de Newton para a ideia de espaço-tempo, como uma malha única que contempla tudo e todos, toda a matéria. O pódio é para Ayrton Senna, que estourou champanhe para comemorar suas 41 vitórias na Fórmula 1. 41 vitórias na Fórmula 1. Ele era ovacionado. Quando ele saía do carro, todo mundo o cumprimentava, e você lembra disso. Ele saía do carro com a bandeira do Brasil, e ele estava no pódio. E naquele momento que você estava no sofá da sua sala assistindo ele, por ver aquela bandeira do Brasil, você se sentia também o número 1 através dele. Ele era o Ayrton Senna. E quando eu falo Ayrton Senna, assim, com essa veemência, talvez a sua memória sonora te recorde da música que tocava aos domingos. E do grito: Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Esse TEDx que eu faço agora não é o melhor TEDx. Eu não vou, como Ayrton Senna, ser ovacionada. Eu não vou estourar champanhe em ninguém. Eu não vou ver a glória do fim do dia. Mas antes de subir aqui, eu senti um frio na barriga que só aquele que está prestes a encarar um novo desafio sente.
E em algum momento, depois daqui, eu vou perceber que a minha vida aconteceu, mesmo fora do pódio. Isso porque a vida acontece fora do pódio. Eduardo Galeano diz que a utopia é como um horizonte. Você se aproxima 3 passos, o horizonte corre 3 passos de você. Você se aproxima 10 passos, ele corre 10 passos de você. Então, para que serve o horizonte? Para que eu não deixe de caminhar. Na minha concepção, o pódio serve justamente para isso. O pódio pode ser uma abstração, uma miragem. Mas você olha para ele e fala, eu vou continuar caminhando. E sabe qual que é a maior ironia do pódio? Talvez. Enquanto todo mundo olha para ele, enquanto todas as luzes brilham ali em cima, a vida mesmo está acontecendo aqui embaixo. Está no suor da corredora, que chegou em 4º lugar e caiu no chão exausta. Está na artista, que pintou um quadro que nunca será exposto num museu, mas que fez alguém chorar de emoção. Está no cozinheiro, que nunca ganhará uma estrela Michelin, mas que serviu um prato de comida quente para quem tinha fome. E talvez a mais profunda de todas, a vida está na alma, que a cada amanhecer acorda, desliga o seu despertador, levanta, coloca os calçados, amarra e dá o primeiro passo do dia. Um ato de coragem invisível, que não será aplaudido por multidões, mas que em seu eco salva uma vida, a própria. E hoje eu estou aqui, eu que um dia chorei diante de um quebra-cabeças que tivesse mais do que 4 peças. Hoje eu estou aqui com um discurso que eu sinceramente não imaginei que faria. E eu só estou aqui porque eu percebi que, mesmo o pódio não sendo para mim, eu posso ser aquela pessoa que não passa ilesa pela existência. Eu não comecei com uma pergunta, eu não comecei te perguntando se acha que merece ou não o pódio, porque essa é a pergunta errada. Como eu disse, o pódio pode ser uma miragem, uma abstração, uma promessa. O pódio pode ser qualquer coisa. A pergunta que eu acho que a gente deve sair daqui se fazendo, a pergunta que deve estar ecoando na alma é: será que eu estou vivendo a minha vida com a coragem que ela exige? Às vezes basta um pequeno ato de fé em si mesmo para mudar tudo. Porque a vida não espera por medalhas. A vida não espera por pódios. Sinceramente, ela espera por você. E a minha esperança maior no dia de hoje, a minha ousadia maior no dia de hoje, é que essa nossa conversa tenha sido, para alguém aqui, um pequeno anel roxo da coragem. Muito obrigada.